Olá, alunos do 8º ano, tudo bem com vocês? Já estão cansados de ficar em casa e querem voltar para a escola? Não, né? Então, essa semana eu resolvi fazer uma proposta diferente para vocês e resolvi gravar esse vídeo para explicar um pouco do conteúdo. Se vocês gostarem, me dá lá o feedback, se gostaram assim, se preferem assim, que aí toda semana eu gravo um videozinho. Se não, a gente fica só com aquele outro modelo que eu só posto as atividades, tá bom? Do mesmo jeito, postarei a atividade lá no grupo. Serão 2 arquivos de PDF, tá bom? Então eu vou postar os 2 arquivos, vocês vão assistir o vídeo e vão lá fazer os arquivos, tá bom? Eu vou explicar aqui pra vocês como é que vai fazer cada atividade, o que é pra copiar, o que não é, o que é só pra ler. E depois, no final, eu quero ler um poema pra vocês, pra compartilhar uma coisa com vocês, tá? Eu espero que vocês aproveitem bastante esse tempo que vocês estão em casa, que vocês vivam outras experiências, não fiquem só presos no celular. Ou mesmo que ficarem presos no celular, o celular tem muita coisa boa. Assistam a filmes bons, ouçam músicas diferentes, vejam vídeos no YouTube diferentes, não só aqueles que você gosta. Ah, só gosto do meu youtuber. Não, vai lá e assiste uma coisa diferente, pesquisa como fazer não sei o que lá, como resolver. Isso é importante. Tá? Então, isso é aprendizado também, assim como a matéria da escola, viu? Então, não fica só no computador o dia todo ou no celular o dia todo jogando ou brincando com coisas que não vão contribuir para o seu crescimento. Façam as atividades, não deixem a tarefa acumular, tá? Essa atividade dessa semana pode ser feita tanto no caderno de produção de texto quanto no caderno normal, vocês decidem. No final tem uma produção de texto, essa sim. Tem que ser lá. E tirem fotos e me enviem, gente. Nem a metade da turma tá me enviando a foto da atividade feita. E é através dessas fotos de atividades feitas que eu vou avaliar vocês e que eu vou lançar a presença de vocês, tá bom? Agora eu vou explicar como é que vai fazer as atividades. Primeira coisa é você tirar lá do computador, ou lá do celular dos seus pais, ou do seu celular a atividade. Quem quiser e puder, pode imprimir. Imprimiu, vai responder direto na folha e colar a folha no caderno. Não deu, não pode, não quer, aí não tem problema. Vai olhando no celular e vai fazer o que eu vou falar agora, tá bom? Vamos lá? Vai. Bom, todas as 2 atividades dessa semana são sobre o gênero crônica. Nós já vimos estudando crônica na sala, né? Então, vamos nos aprofundar nisso aqui. A primeira atividade, eu gostaria que vocês começassem por essa folha aqui, ó. As 2 são muito parecidas, mas eu gostaria que vocês começassem por essa, que o texto é A Velha Contrabandista, tá? Então, vamos começar por essa. Primeira coisa, o que eu espero atingir? O que eu espero que você aprenda com esse dever aqui? Ler de forma autônoma, quer dizer, ler sozinho, ler, entender, ler porque vocês querem, porque vocês gostam. O texto 1 traz uma explicação sobre o que é uma crônica. A crônica é um tipo de texto narrativo curto, geralmente produzido por meios de comunicação. Então, aqui tem uma explicação. Copiem essa explicação. Além disso, para saber mais, tem um site aqui que você pode acessar. Além disso, no texto 2, nós temos características da crônica. Então, como é que eu vou olhar um texto e vou falar, isso é crônica, isso não é crônica? A crônica é escrita em textos curtos, possui linguagem despojada, quer dizer, linguagem coloquial, do dia a dia, simples, às vezes até com gíria. Narra situações do cotidiano. O que é isso? Situações do dia a dia. Então, uma fila na padaria, o ônibus lotado, o uso de máscara e as confusões que isso pode trazer, né? E visa prender o leitor, prender a atenção. Lá na outra atividade, nós vamos ver o tipo de crônica. E aí, a gente vai ver que tem crônica que é só para divertir, já tem outra que é para instigar a gente a pensar mais no assunto, tá bom? Então, copiou esse primeiro quadro? Agora, copie isso aqui, ó, características da crônica, tá bom? Aí tem o texto, leia o texto, vamos ler uma crônica. Esse texto, A Velha Contrabandista, é do escritor Stanislau Ponte Preta. É um texto clássico, a maioria dos livros de português traz ele, e é um texto muito legal. Então, leiam, não precisa copiar, leiam. Leram até aqui? Nós temos as questões, ó. Questão 1, 2, 3, 4, 5, 6. E esse finalzinho aqui. Até aqui. Aliás, até a 8. Vocês vão copiar as questões. O texto, só ler, tá? As questões, copiem lá o nome do texto por organização. A Velha Contrabandista, Stanislau Ponte Preta. E aí, copiem as questões do 1 ao 8 e respondam.
Pronto. Agora tem outra crônica, essa do Luiz Fernando Veríssimo. É o meu cronista favorito. Já até falei pra vocês dele na sala de aula várias vezes. Então leiam o texto abaixo. Ele narra uma situação bem atual, né? Ele é vivo até hoje, ele é um cronista contemporâneo, então ele fala de muitas coisas de hoje. E aqui ele fala de um garoto que ganhou uma bola de presente. Então, o pai pensou que dando a bola pro filho ia deixar o filho felicíssimo, mas não foi bem assim. Então, vocês vão ler aí e vão ver o que aconteceu com esse presente. Só leiam. E aí, vocês vão copiar e responder essas perguntas, do 9 ao 15, tá bom? Não precisa copiar a crônica. Se você imprimiu essa folha, pode responder nesse espaço em branco, pode já marcar o X direto aqui, tá? Como vocês quiserem. Aí, colhem essa folha no caderno, tá bom? A segunda atividade, também sobre o gênero crônica. Agora eu já quero que vocês percebam como ela é construída, como é feita uma crônica, né? E que vocês produzam um texto, tá? Primeira parte, vamos aprender mais sobre o gênero crônica? Aí aqui tem uma explicaçãozinha muito parecida com a da outra. Tem as características muito parecidas com a da outra, mas leiam mesmo assim. E aí vem o que nos interessa agora, que é os tipos de crônica. Então, é um texto atual, curto, assuntos do cotidiano, linguagem simples, mas que tipo? Será que é sempre para rir, para chorar, para apaixonar, para quê? Aí vem os tipos de crônica, eu gostaria que vocês copiassem, tá? Então, nós temos crônica narrativa, crônica jornalística, crônica humorística. Copia aí o que tá escrito aqui. Leiam e entendam, porque daqui a pouco vocês vão fazer uma. E aí tem o texto, leia e responda as atividades em seu caderno, a outra noite. Então, a crônica muito curtinha do Rubem Braga, leiam ela, tá? Copiem e respondam as questões do 1 ao 9, tá? Então, o texto só se vocês quiserem, como é bem curtinho, se alguém quiser copiar por organização, para o caderno ficar melhor, não tem problema. E agora sim vem a sua produção de texto. Essa parte, se você estava fazendo no caderno normal, essa parte tem que ir para o caderno de produção de texto, tá bom? Produção escrita do gênero. Como fazer uma crônica? Para produzir uma boa crônica é necessário, antes de mais nada, ser um bom observador da vida cotidiana nas cidades. O que isso quer dizer? Que para eu ser um bom cronista, eu tenho que ter um olhar atento sobre tudo que acontece no nosso lugar. Por exemplo, nós moramos no Monte Alto. Então, eu tenho que estar sempre atento às peripécias dos bêbados da região, aos problemas relacionados ao ônibus, a algum fato divertido, engraçado ou curioso que acontece por aqui, né? É pela observação da realidade, por uma perspectiva inusitada, que o cronista encontra sempre o tema dos seus textos. Para além disso, um texto de qualidade deve ser projetado, rascunhado e revisado sempre que possível. Então, nenhum cronista escreve de cara lá no papel e entrega para o dono do jornal. Todo texto tem que ser projetado, quer dizer, planejado. Eu vou escrever sobre o quê? Sobre um bêbado. Aí você anota lá, um bêbado. E a história do bêbado aconteceu onde? Na Avenida Central, na porta da escola, ou numa festa, no velório de alguém. Então, anota lá a situação. O que esse bêbado fez de diferença? Ele pensou que... Então, você vai rascunhar. Agora, eu vou fazer o primeiro texto. Escreva. E aí você tem que avaliar o seu texto. Leia. Não, isso aqui não ficou bom, não. Vou cortar isso, vou colocar aquilo, vou trocar o nome do bêbado que no começo era tal, eu prefiro outro. Refaça o seu texto. E aí sim ele vai estar pronto. Mãos à obra. Pondo em prática o gênero estudado. Você deverá relatar, de forma breve, um acontecimento simples da vida diária, observando as características estudadas. Para tanto, deve-se planejar a escrita do texto considerando sua finalidade, buscar nos acontecimentos diários a temática, envolver-se nele e descobrir suas belezas, e o leitor que quer atingir. Então, o que você vai pensar? Sobre o que eu vou escrever? Do meu cotidiano. Então, se eu moro no Monte Alto, eu não vou escrever sobre o metrô. Aqui não tem metrô, né? Então, um aspecto do cotidiano. Já decidi qual é o aspecto. Agora, eu tenho que perguntar, qual foco eu vou pegar? Vai ser uma crônica jornalística? Vai ser uma crônica humorística? Vai ser uma crônica crítica, né? Principalmente aquelas que falam de política, de economia, são críticas.
né? E qual é o público? Quem é que eu queria que lesse essa redação? A minha professora e meus colegas de turma, ou o prefeito, ou a banca de correção de um vestibular. É a partir da hora que eu defino quem eu quero que leia, que eu penso na linguagem. Então, se eu quero que a minha professora e os meus colegas leiam, eu não preciso de uma linguagem muito difícil, numa linguagem muito rebuscada. Agora, se eu quero escrever para um concurso nacional de redação, aí eu preciso de um linguajar mais específico. Tá bom? E aí decidam se vocês querem que a sua crônica seja alegre, divertida, crítica, jornalística, e aí você dá o foco que você quer. Aqui tem umas ideias, ó. Antes de escrever, assista aos vídeos. Vale muito a pena assistir. Tá aqui o endereço para vocês assistirem aos vídeos sobre a crônica, tá bom? Claro que além desse, vocês podem pesquisar N canais ou vídeos e até ler as crônicas que tem no próprio livro didático de vocês. Tira foto de todas as atividades quando terminar e me manda no privado. Qualquer dúvida, me chama no privado, ok? Agora, para finalizar a nossa aula e desejar a vocês uma boa semana, eu vou deixar um poema que, na verdade, traz uma mensagem de reflexão, para nós pensarmos um pouco sobre qual é a nossa postura na sociedade, como nós atuamos na nossa sociedade, né? Porque constantemente nós reclamamos. Tá ruim isso, tá chato aquilo, não gosto daquilo, mas o que eu faço para mudar meu lugar? O que eu faço para mudar o lugar onde eu vivo, para torná-lo melhor? Ou será que eu só reclamo entre meus colegas que não podem fazer nada? E aí quando eu vejo um político, ou quando eu vejo alguém que tem o poder para mudar, eu não falo nada, né? Então eu vou deixar uma mensagem para vocês, bem legal. É um poema chamado O Descobrimento, do autor Cassiano Ricardo. E ele fala de uma outra coisa que a gente precisa descobrir, que não é um lugar que a gente precisa descobrir, que não é um alimento novo, um bicho novo, uma pedra de diamante. O que a gente precisa descobrir é uma outra coisa muito mais simples, mas que a gente esqueceu. Vamos lá? O descobrimento. Já se descobriu tudo. O homem tem agora nas mãos a chave mágica de todos os horizontes e labirintos. E já se pode falar, sem cerimônia, numa arma com que promoverá o nosso suicídio coletivo. Todas as ilhas em que possivelmente houvesse um tesouro, todas as ilhas e, que digo eu, os segredos geográficos que enfeitavam a imaginação dos filósofos já foram descobertos. Ao último rio se deu, se não me engano, a denominação de Rio da Dúvida, em homenagem à última dúvida. A lua, de tão próxima, está sorrindo agora ao alcance dos nossos desejos, qual fruto branco num dos galhos da noite. Já se descobriu tudo. Só nos falta agora, o que nos falta? Chegar o dia em que os homens descobrirão assustados de não o terem descoberto há mais tempo, que são uns irmãos dos outros, e que nos matamos uns aos outros numa espécie de inocência feroz, por não termos descoberto esta única e pequena coisa que nos falta, em forma de segredo elementar, já sabido que somos uns irmãos dos outros. Essa coisa de nada, tão simples, tão natural, tão essencial ao nosso ser, que cada um de nós se vê, nem que não queira, refletido nos olhos, no espelho dos olhos daquele a quem fala, ou daquele a quem ama. E o que morreu leva nos olhos a imagem do seu próprio assassino, a imagem de Caim, fotografada nos olhos do seu irmão, Abel. Essa será, então, a verdadeira manhã do descobrimento. A manhã de ouro em que os homens descobrirão que são uns irmãos dos outros. Manhã provavelmente brasileira, ou pelo menos mais brasileira que as demais manhãs de várias cores até hoje amanhecidas no mundo, em todas as línguas. Lavemos nossas mãos para que esse dia aconteça. Nossas mãos sujas de sangue. Pois no mundo assim tão velho e calcinado pelo fogo do ódio, a água em que lavamos nossas mãos e faces é a única coisa permanentemente matutina. Cassiano Ricardo. Então, o poema fala de uma coisa menor que a gente precisa descobrir. Ao invés de descobrir outros planetas, outros países, outras armas, descobrir que a gente é um irmão do outro e que a gente tem que cuidar um do outro. Porque se eu só cuido de mim, da minha casa, da minha família, mas eu não cuido do outro, não adiantou nada, né? Então que nesse tempo
afastados uns dos outros, vocês reflitam sobre o papel da amizade, sobre o papel da cidadania, sobre o papel dos jovens na próxima, no futuro da sociedade, no futuro do Brasil, tá bom? Eu desejo para vocês uma boa semana, que vocês se cuidem, que vocês cuidem dos próximos e que você faça toda a sua atividade. Se tiver dúvida, chama no privado, tá? Me liga, me manda vídeo, me manda foto. Aliás, manda mesmo, porque eu quero ver vocês, tá bom? E manda, não deixa a atividade acumular, gente. A maioria dos alunos não estão mandando as atividades, tá bom? Essas atividades dessa semana estão no site da Secretaria de Educação. Então, se vocês quiserem ver algum vídeo, tirar alguma dúvida, pode entrar lá no site, é aberto para qualquer pessoa, viu? Beijo e até a próxima.